tão real. Todo mundo é líder? Começando? Olha. Líder se forma, líder se nasce, nem sempre todo mundo vai ser líder, outros vão. Nenhuma pesquisa da administração e nem de outros eixos da área de saber conseguiram demonstrar que existe um DNA da liderança. Ou seja, você já nasce pronto. Sim. Desenvolver a liderança é um processo. E isso começa pela liderança de si mesmo. Autoconhecimento. Entender qual é a sua forma de comunicar, as suas forças e até as suas áreas de vulnerabilidade. Sim. Como você gerencia as pessoas e como você gostaria de ser gerenciado, né? Conhecer o negócio, conhecer o mercado para você se posicionar. Mas toda essa questão de gerenciar bem e de liderar o negócio passa sempre por você, ser um líder de si mesmo. E isso aí, naturalmente, é um processo. E, naturalmente, é sempre aquela condição. Um bom líder deve ter sido um bom liderado antes. Isso é verdade? Aqui a gente faz meio que um dueto, assim, né? Um líder deve ter sido um bom liderado. Ser um bom liderado é necessário que ele tenha tido uma liderança efetiva. Porque não existe aquelas histórias que a gente conhece muito bem nas equipes, que a equipe é a cara do líder. Se esse indivíduo, se esse profissional tem um autoconhecimento, tem a clareza do seu papel, se desenvolve, ele vai fazer isso com a equipe. Por quê? A maior responsabilidade que um líder tem a partir do momento que ele possui uma equipe é com as pessoas e deixa de ser com ele mesmo. Interessante. Muito bacana. Vamos falar então de algumas características aí do líder. Eu até antes da gente falar, quando o Serginho comentou assim de um bom liderado, ele vai ser um bom líder, eu pensei, não sei se é isso que você pensou também, Serginho, às vezes existem pessoas que são mais resistentes a se submeter. Então, os famosos rebeldes, né? Os rebeldes sem causa, seja lá com causa, seja um trauma vivido, às vezes ele tem aquela dificuldade, né, de aceitar, ele sempre está ali resistindo, questionando. Tudo é motivo de uma murmuração, uma reclamação dele. Nesse sentido, você pensou também? Mais ou menos dentro disso. Isso pode acontecer também? Por exemplo, uma pessoa que é sempre assim, para ela se tornar também um bom líder, isso tem uma certa dificuldade? A gente pode pegar, analisar, passando por traços de personalidade. Sim. Mas quando se trata da operação ali, da gestão do negócio, dele fazer essas entregas, existe uma questão muito básica que é, as pessoas não resistem à mudança. Elas resistem a ser mudadas. Quem é essa pessoa? Qual eu aceito desde dela? Que não mexa comigo. E se você pensar que muitas vezes isso começa com os próprios líderes. Que história esse líder tem? Como ele se comunica, né, de forma a influenciar as pessoas? Porque o que é liderar? Existe uma diferença básica de papel entre gerente e líder. Um gerente, ele acompanha e cobra resultados. O líder, ele inspira. Então, tem momentos que ele vai acompanhar e cobrar os resultados, e existem momentos que ele vai inspirar. E essa é a arte, né? Dele conseguir fazer com que as pessoas realizem o que é necessário e não o que ele quer. Então, na questão dessas resistências, existe um ponto que é comunicação. Porque a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se eu estou comunicando e você não está compreendendo e você está resistindo, é porque verdadeiramente eu não entrei em contato com você e não estou me comunicando efetivamente. Não conseguiu tornar comum, né? Não conseguiu. E aí entra o aspecto da inspiração em um ponto-chave. Quem é a equipe que eu tenho? Quem são essas pessoas? Que estilo é você para que eu converse com você com uma abordagem adequada para que você tenha aderência a mim? Numa abordagem humana, mas numa abordagem que te leve a me entregar o que eu necessito para que eu consiga fazer efetivamente
a diferença dentro do negócio, dentro da empresa, dentro das instituições, das ONGs, em distintas posições no mercado e que muitas vezes passa por um ponto, sabe? Que é a história de a gente pensa em liderança, a gente só vai para as empresas. Mas e a liderança da própria vida? Os pais são líderes, os professores são líderes, que posições que a gente ocupa? Sim. Aí eu pergunto para você então, Silmara, aqui, como uma característica aí do bom líder, ele deve ser sempre automotivado? A automotivação é algo intrínseco, né? Ninguém é capaz de motivar nada, nem ninguém motiva o outro. Aí entra aquele aspecto que a gente tocou, que é inspiração. Agora, um líder que trabalha o autodesenvolvimento, a liderança de si mesmo, que sabe aonde ele quer chegar e que assume a responsabilidade de inspirar as pessoas, entender o propósito da empresa, mais o propósito da própria carreira, ele vai trabalhar naquela direção e com aquele objetivo. Então ele vai ser capaz de traduzir essa visão para as pessoas. E automaticamente é algo que é aquele estado interno, aquele clima positivo que você cria quando você entende a direção. E um líder precisa liderar e encaminhar as pessoas entusiasmo, para então, aquele a ação caminho. de Deus dentro de nós. Até essa segunda característica aí, a visão clara do futuro, né? E como chegar, você tem que saber. Não pode dar tiro para todo lado, não pode... Deixa como está para ver como é que fica. E o liderado, ele percebe quando o líder ele não tem visão, ele não sabe onde ele quer chegar. O líder, quando ele tem o foco e não sair daquele foco. Mesmo que as circunstâncias, às vezes, elas não venham ser favoráveis. Porque nem sempre, né, na caminhada até lá, acontece tudo do jeito que a gente imagina. A gente tem que lidar com situações adversas. Mas o líder, esse foco é essencial. E os liderados, eles observam isso? Os liderados observam, percebem a fraqueza do líder e percebe quando esse líder não lidera a si e não é capaz de liderar a ele. E nessa perspectiva, o líder perde autonomia e perde autoridade. Porque durante muito tempo aí, se a gente, né, dentro desse contexto histórico de evolução, que é tudo muito rápido, a tecnologia, antes, aí nos nossos primórdios, saber, ter o conhecimento técnico era muito importante para o líder. Ele era respeitado quando ele sabia operar. Só que isso mudou. O conhecimento hoje está na cabeça das pessoas. E aí eu não necessariamente necessito saber fazer, mas eu tenho que ter pessoas que saibam executar. Se elas não sabem, eu preciso desenvolvê-las e eu preciso inspirá-las para que elas queiram e desejam fazer. Às vezes, porque o que acontece muitas vezes na equipe? Eu vou fazer não é só porque eu quero, eu vou fazer porque ele precisa disso. E aí é onde que entra essa característica de ser um inovador. Isso já está também inerente ali, é intrínseco ao líder. Ele que é cara de ideias novas, pensamentos novos ali, imediatos, vamos dizer assim, como é que eu digo? É bem espiritual, não é? Bem espiritual ali, talvez, naquela questão, Silmara? A questão de ser inovador, o primeiro ponto é você ser resiliente e ser flexível. Mas, acima de tudo, você precisa se permitir errar e criar alternativas de mudança para contornar o que aconteça. Porque como que você vai ser inovador se você, líder, não se permite errar e não permite que o seu funcionário se equivoque ou erre? Porque a inovação pode levar a um erro. Pode. Naturalmente, né? Novo. E muitas vezes a gente pensa que a inovação é disruptiva, é transformar, é criar algo totalmente novo. Inventar a roda de novo, né? Não existe inventar a roda, mas existem mudanças pontuais, que passa por processos, que passa por uma mudança de visão. E a gente entra num aspecto que é a habilidade do líder para escutar e fazer perguntas que te levem a pensar e trazer a solução desde você e não apenas dele mesmo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.